Revestidos com a virtude da temperança. Meu nome é Eduardo Tomazini e eu estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre os discursos da Conferência Geral, dessa última, que nós tivemos. Então, em todas as conferências gerais, eu vou citar aqui alguns dos discursos, especialmente os da primeira presidência do Quórum dos 12 e alguns outros discursos que der tempo de falar, porque como são vários, muitos discursos, até a próxima conferência talvez não dê tempo de falar de todos. Mas da primeira presidência do Quórum dos 12 é garantido que eu vou falar aqui nos meus vídeos. E queria só lembrar, obviamente, que todos os discursos que eu falo aqui estão lá na Biblioteca do Evangelho. Você pode acessar a conferência geral, que você vai ter acesso a todos os discursos, e eu incentivo você fortemente a estudar os discursos, a meditar sobre eles e buscar revelação sobre eles para a sua vida. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, comentar, vou comentar um pouquinho aqui com você, mas isso não, a coisa mais importante é você estudá-los individualmente. E esse discurso que eu vou falar hoje, Revestidos com a virtude da temperança, foi feito pelo Elder Ulisses Soares, membro do Quórum dos 12. Ele fez esse discurso na sessão do domingo de manhã, da conferência de outubro de 2025, dessa última que nós tivemos. E foi um discurso fantástico em que ele fala da temperança, que é algo assim que já foi comentado, claro, mas não é tão falado, é um assunto que às vezes a gente não fala tanto. Mas eu fiquei muito impressionado com as coisas que ele disse e busquei mais entendimento sobre a temperança, e é realmente uma virtude, é um atributo de Cristo, que ele desenvolveu, quer dizer, ele tinha, de uma forma, a gente vai falar hoje, mas de uma forma tão poderosa, Ele era uma pessoa extremamente temperante, ele sabia exatamente como agir nas situações diversas, e sempre com calma, com equilíbrio, e a gente vai falar disso aqui hoje. E o presidente e o Elder Soares, ele vai explicar para nós como que isso se aplica na nossa vida, Bom, primeiro eu queria explicar o que é temperança. Eu fui buscar lá no dicionário, o que é temperança, porque às vezes a gente confunde um pouco, Mas temperança é a virtude da moderação. Então, primeiro que é uma virtude, Legal, isso a gente precisa desenvolver. É a virtude da moderação, equilíbrio e autocontrole sobre os próprios impulsos, desejos e apetites, evitando excessos e agindo com prudência e discernimento em todas as áreas da vida. Achei tão interessante isso, no dicionário, a forma como foi explicado o que é temperança, e a gente entende, dá para entender bem o que isso significa e como eu vejo Cristo nessa definição aqui de temperança, Cristo era uma pessoa moderada, equilibrada, tinha autocontrole, era uma pessoa que não tinha excessos, era prudente e usava muito de discernimento. E é isso que a gente precisa usar na nossa vida, Ter a temperança significa isso. Eu gosto muito da moderação, de que ele fala aqui, do equilíbrio e do autocontrole. Então a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Não é fácil, todos nós sabemos, Eu já estou aqui já aprendendo muito sobre a vida e eu sei que não é fácil. A gente às vezes se desequilibra, às vezes a gente perde assim o autocontrole, a gente se descontrola. Então isso é muito ruim. Cristo não tinha isso, não tinha esse problema. Mas o Elder Soares, ele vai falar no discurso, e ele cita uma escritura muito, muito interessante. Ele fala assim, seção 12 de Doutrina e Convênios, versículos 7 e 8. Ele diz assim:
Eis que falo a ti e também a todos os que têm o desejo de trazer à luz e estabelecer esta obra. E ninguém pode auxiliar nesta obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. Extraordinária escritura, né? Então, sendo temperante em todas as coisas. Quando a gente fala de temperante, né, temperança, lembra assim o tempero, né? E eu achei legal isso, porque tem a ver, né? A gente tempera a comida, então quando você come uma comida, por exemplo, sem sal, que é uma comida que você come que é salgada, sem o sal, ela perde o sabor, né? Então fica esquisito, né? Ou quando você faz algum outro tipo de comida, e quando você tem um tempero bem muito bom ali, gostoso, né, a comida se torna mais saborosa. Então, quando ele fala aqui de amor, fé, esperança e caridade, e aí ele fala da temperança, e o Helder Soares fala disso, né, que a temperança aqui vai unir todas essas coisas, vai equilibrar o amor, a fé, a esperança, a caridade, né, a humildade. Então eu gostei muito disso que o Helder Soares falou. Ele disse assim: a orientação do Salvador registrada nessa revelação sagrada nos lembra de que a temperança é um dos reforços essenciais para garantir uma fundação segura em Jesus Cristo. Ela é uma das virtudes indispensáveis, não apenas para os que foram chamados ao serviço, mas também para todos os que fizeram convênios sagrados com o Senhor e aceitaram segui-lo fielmente. Então, olha que legal. Então, a temperança é um dos reforços essenciais para garantir uma fundação segura em Jesus Cristo. Então ele fala dessa fundação segura, ele citou lá o presidente Nelson quando foi visitar o templo de Salt Lake, né, e falou da erosão, dos alicerces e tal, então precisava de uma reforma, e por isso que foi feita a reforma, enfim. Ele fala sobre isso, mas ele fala do nosso alicerce espiritual. E com certeza a temperança, mais que muitas virtudes, ela é um reforço, ele fala aqui, essencial para garantir a nossa fundação segura em Cristo. Então, sem dúvida nenhuma, né, ser temperante, ser paciente ali, né, é que quando a gente fala de temperança, abrange tanta coisa, né, então eu penso muito na paciência, né, ser paciente, então você se controlar ali, na hora que, né, dá vontade de falar alguma coisa, você se controla, se contém, na hora que você quer esbravejar, na hora que você quer socar a parede, qualquer coisa parecida. Então, você tem um autocontrole, você respira, conta até 10, né? E a gente precisa manter o equilíbrio. Ele continua falando, dizendo o seguinte, que a temperança, ela harmoniza, e aquilo que eu estava falando antes, e fortalece os demais atributos cristãos mencionados na revelação, como a humildade, a fé, a esperança, a caridade e o puro amor que emana dele. Então ele está dizendo assim, que olha, o que a temperança faz ali com a humildade, a fé, a esperança, a caridade e o puro amor de Cristo? A temperança, ela harmoniza todas essas virtudes também. Então é muito interessante. Ele continua dizendo, além disso, cultivar a temperança é uma forma significativa de proteger nossa alma contra a erosão espiritual sutil, porém constante, causada pelas influências do mundo que podem enfraquecer nosso alicerce em Jesus Cristo. Olha que poderoso, né? Além de harmonizar aquelas virtudes ali que a gente falou anteriormente, a temperança ela é uma forma de proteger nossa alma contra a erosão espiritual sutil que tem por aí. Então, o pecado está em nossa volta, então, sutilmente, né, o pecado vai tentando nos destruir. E quando a gente é temperante, né, e quando a gente tem autocontrole, quando a gente tem equilíbrio, então a gente evita os excessos, né, em todas as áreas da vida, enfim, a gente consegue, tem mais força
para vencer o pecado, né? Ele continua, entre as qualidades, olha só, que adornam os verdadeiros discípulos de Cristo, a temperança se destaca como reflexo do próprio Salvador. Um fruto precioso do Espírito, acessível àqueles que se abrem à influência divina. Ela é, agora é a parte importante aqui, né, do que ele fala. Ela é a virtude que traz harmonia ao coração moldando desejos e emoções com sabedoria e serenidade. Então, o que a temperança faz? O que essa virtude ela faz? Ela harmoniza o coração, moldando os nossos desejos e as emoções. Muito legal isso, muito forte. Então, na verdade, às vezes a gente tem os desejos, e às vezes são desejos que não são tão bons, são às vezes desejos até iníquos, né? Então, quando você tem a temperança, você consegue, né, harmonizar isso, né? Então você consegue, opa, peraí, isso não está certo, não vou agir dessa maneira, não vou falar isso, não vou fazer isso, não vou pensar sobre isso, não vou... Então, a pessoa ela consegue, quando ela desenvolve essa virtude, ali controlar a situação, e não deixar que a situação controle ela. Então isso é muito importante, não deixar o pecado controlar a gente controla o pecado quando a gente tem a temperança. A gente consegue controlar as nossas emoções quando a gente tem a temperança. Então, é óbvio que se, por exemplo, alguém fala de forma grosseira com você, normalmente você quer revidar logo em seguida, né? Mas a pessoa temperante, ela para pensar e ela reflete, e às vezes pode até dizer algo, mas não algo que vai ofender o outro, como uma forma de vingança, mas talvez que vai fazer o outro pensar um pouquinho melhor. Ou até o silêncio, muitas vezes. Cristo usou isso em alguns momentos, né? Ele usou do silêncio, ele falou palavras brandas sempre que ele foi atacado. Obviamente que em algumas situações, como os líderes judeus da época dele que o ofendiam e ofendiam, enfim, o evangelho em si, ele defendia o evangelho, falava de forma, às vezes, dura para eles, mas é dura para os iníquos, mas não de uma forma mal educada, grosseira ou ofensiva, mas que abria a mente, né, que era a intenção de Cristo, abrir a mente e o coração daquelas pessoas que falavam aquelas coisas. Então, ele tinha total controle das suas emoções, ele tinha total controle dos seus desejos, e essa é uma virtude que a gente precisa aprender a desenvolver na vida. Nas Escrituras, disse o Elder Soares, nas Escrituras a temperança é apresentada como parte essencial do progresso em nossa jornada espiritual, guiando-nos à paciência, à piedade e à compaixão, enquanto refina nossos sentimentos, palavras e ações. Fantástico. Então é exatamente isso que as Escrituras ensinam e o que a temperança ela faz, né? Os discípulos de Cristo que se empenham em cultivar esse atributo cristão tornam-se mais humildes e repletos de amor. Olha que interessante. Então, quem se empenhar em cultivar esse atributo da temperança vai se tornar mais humilde e mais repleto de amor. E ele continua, e aqui vem uma parte que eu gostei muito, ele disse, cresce neles uma força serena, e eles se tornam mais capazes de conter a ira, nutrir a paciência e a tratar o próximo com tolerância, respeito e dignidade. Perfeito. Mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Falando de vento, né, nós estamos aqui no Ajustando as Velas, às vezes os ventos, né, da ira dos outros, da intolerância, da falta de respeito dos outros sobre nós, esses ventos que vêm, a gente precisa aprender a ajustar nossas velas ali, nos controlar, usar da temperança. Bom, calma, né, não vou revidar, não vou falar, vou manter silêncio, ou vou
dizer uma palavra branda para aquela pessoa, enfim. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. Não é fácil, eu sei disso, mas é necessário para qualquer, como ele falou, né, qualquer discípulo de Cristo. Então, nós precisamos nos esforçar. Ele continua, e eles se esforçam para não agir por impulso, mas para escolher agir com sabedoria espiritual, guiados pela mansidão e pela suave influência do Santo Espírito. Que interessante, né? Então, é a gente buscar se esforçar para não agir por impulso. Então, tem gente que fala assim, não, eu falo o que eu penso. Mas eu diria o seguinte, pensa antes de falar, é melhor. Então, pense bem no que você fala, porque isso pode, muitas vezes, ofender as pessoas, muitas vezes pode trazer uma palavra, uma frase atravessada, dura, grosseira, mal educada, pode trazer dor, pode trazer ira, pode perder, a gente perde o espírito quando isso acontece. Então a gente precisa tomar muito cuidado e ser bastante temperante. Quando desviamos o olhar da virtude da temperança e ignoramos a suave e moderadora influência do Espírito Santo em nosso modo de agir e falar, facilmente caímos na armadilha do inimigo, que inevitavelmente nos leva a proferir palavras e a adotar atitudes das quais nos lamentaremos profundamente, seja em nossos relacionamentos sociais, familiares ou até eclesiásticos. Isso aqui é muito importante que ele falou, a gente precisa aprender isso aqui. Ele está dizendo assim, olha, quando a gente desvia o olhar da temperança, quer dizer, você não se preocupa em ser uma pessoa temperante, a gente acaba por ignorar a suave e moderadora influência do Espírito Santo. Então, o que o Espírito faz? Quando acontece algo, você passa por alguma situação, alguma circunstância constrangedora, ofensiva, seja lá o que for, quando você tem o Espírito de Deus, o Espírito faz com que você haja de forma, ou fale, ou pense, ou sinta, de forma a ter aquela paz que o Espírito dá ao nosso coração. Então, eu sei que não é fácil, né? Às vezes a flecha vem e você logo quer dar uma flechada de volta na outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que isso não aconteça, né? Então, a gente precisa tomar cuidado para não cair nessa armadilha, como o Elder Soares falou aqui, na armadilha do inimigo que inevitavelmente nos leva a proferir palavras e adotar atitudes das quais nos lamentaremos profundamente. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, eu tenho certeza, a gente às vezes fala alguma coisa e depois você pensa, puxa, não devia ter dito isso, não devia ter dito dessa maneira, não devia ter agido dessa forma, e aí a gente lamenta, isso é ruim. Então precisamos tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, enfim, usar da temperança, do equilíbrio, do autocontrole, né? Evitar os excessos. Ele diz, né, disse, o Evangelho de Jesus Cristo nos convida a exercitar essa virtude, especialmente nos momentos de desafio, pois é justamente nessas ocasiões que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela. Nossa, isso aqui é muito real, né? Então, o Evangelho convida a gente ao quê? A exercitar a virtude da temperança, né? Principalmente, né, nos momentos de desafio. Então, é bom que a gente passe por esses momentos para a gente aprender a desenvolver essa virtude, né? Porque é justamente nessas ocasiões que a gente se revela, né? Como é que a pessoa age quando acontece um momento de estresse? Como é que ela age? Ela consegue, né, respirar, ela consegue falar com brandura, ela consegue ser branda, né, pacífica. E aí o Elder Soares ele citou uma frase de Martin Luther King Jr., que disse: a verdadeira medida de um homem
não é sua posição em circunstâncias convenientes e cômodas, e sim sua postura em tempos de desafios e controvérsias. Uma frase fantástica de Martin Luther King, que o Helder Soares citou aqui. Então, quando é que eu vou, né? Como é que eu tenho que agir nessas circunstâncias, né? Então, a postura que a gente tem diante desses desafios, de ofensas, enfim, né, de controvérsias, né? Então, qual é a postura que eu vou adotar? De ofender de volta, de me conter, de manter silêncio, de falar uma palavra branda de volta, talvez dizer assim, não, olha, eu não quero, né, falar desse assunto assim com você, vamos deixar as coisas esfriarem, depois a gente conversa melhor, ou então manter o silêncio, né? E aí o silêncio muitas vezes faz com que a pessoa reflita. Cristo fez isso, né? Quando ele foi levado para Herodes, que havia mandado matar João Batista, ele foi levado diante do Herodes, né? Pilatos mandou, não, você vai lá para Herodes, tal. E aí Herodes começou a fazer perguntas e tal, e Cristo manteve um silêncio total. Talvez aquilo doeu muito mais profundamente no coração de Herodes do que se ele tivesse dito alguma palavra. Porque, de fato, Herodes não merecia ouvir a voz do Senhor ali, porque ele havia tirado o sangue inocente de um homem puro, de um dos maiores profetas, como disse o Salvador, que já pisou nessa terra, que foi João Batista. Então, o silêncio ali com certeza ardeu no fundo da alma de Herodes. E então, às vezes, o silêncio pode ser bom. Eu queria só lembrar de uma situação que é interessante, que eu gosto bastante, que você também já conhece, das Escrituras, onde Pedro, né, Pedro era um... Eu amo falar de Pedro, e eu sei que às vezes a gente cita alguns exemplos não tão bons em relação a Pedro, mas é porque Pedro ele foi se desenvolvendo. E eu gosto de pensar nisso, né, que a gente vai aprendendo com a vida, com as situações e com as experiências espirituais, enfim, e a gente vai se desenvolvendo. E Pedro era uma pessoa impulsiva, ele não era muito temperante no início do ministério dele, né, quando ele conheceu Cristo e tal, quando ele começou, ele era uma pessoa impulsiva. E mesmo quando ele, mesmo com Cristo durante tanto tempo, a gente vai ver nessa experiência que ele ainda era impulsivo, ele não era temperante. Aconteceu, e você sabe, depois que Cristo ali no Getsemane sofreu aquele momento muito difícil da expiação no Getsemane, ele se levantou, os apóstolos também estavam ali juntos, e aí então vieram os soldados judeus, na verdade, não romanos, né, os soldados judeus ali, que vieram prender Cristo. E aí, quando então Judas vai e beija a face do Senhor e tal, e o Senhor fala para ele, né? E eu achei tão fantástico isso, né? Que ele fala, né, para Judas, né, de uma forma, com um beijo você me trai. E não foi ofensivo, não foi mal educado, não foi agressivo. E Judas, com certeza, aquilo também ardeu profundamente na alma dele. Porque o beijo na face ali, né, entre eles era algo muito sagrado. E aí Judas vai e faz isso. E aí Cristo, né, diz ali, olha, puxa, com um beijo você me trai. Com uma ação tão sagrada, tão pura, né, você faz isso comigo. E aí então, que vem a parte interessante, é que um daqueles que estavam lá junto com os soldados ali, né, que era Malco se aproximou para prender o Senhor. Depois que Judas beija o Salvador, Malco então se aproxima para prender o Senhor, e aí Pedro desembanhou a espada e cortou a orelha do Malco. Na mesma hora ali,
Ele cortou. E Cristo ali naquela hora, Pedro não foi temperante naquela hora, né? Ele não foi. Ele revidou, ele foi agressivo. Tudo bem, ele estava defendendo o Senhor, e eu acho que qualquer um de nós faria isso também, né? A gente ia querer defender o Senhor, você está com uma espada ali, né? E aí, não vou deixar prender o Senhor. É porque também Pedro não entendia totalmente, assim como os outros membros do Quórum dos 12, não entendia tudo o que estava acontecendo. Mas ele impulsivamente sacou a sua espada e desembanhou a espada e cortou a orelha do Malco. Mas o interessante é o que Cristo fala para Pedro nessa hora, né? Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Aí Cristo diz algo muito interessante para Pedro. Ou pensas tu que eu não poderia, eu agora, orar a meu Pai e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Então falou, Pedro, interessante, né, como Cristo falou. Mas Cristo não ele falou de forma a abrir a mente e o coração de Pedro. Cristo sabia que Pedro estava defendendo, mas Pedro não estava entendendo as coisas direito. Ele ainda estava desenvolvendo vários atributos de Cristo ainda. Ele estava em processo de desenvolvimento, em processo de lapidação, né? E aí então Cristo diz isso para ele. Porque Cristo falou assim, olha, Pedro, eu não preciso que você faça isso. Eu posso mandar anjos, mas eu não quero, não é isso. Eu estou cumprindo aqui com o meu propósito. Eu vim aqui para passar por isso. Então eu tenho que deixar isso acontecer. E Pedro, então, né, deve ter doído ali também no coração dele naquela hora. E aí Cristo vai e toca na orelha do Malco e restaura e cura a orelha do Malco ali na frente de todo mundo, né? Então, que interessante. Olha a temperança de Cristo, né? Olha a forma equilibrada que o Salvador tinha, né? Olha que autocontrole, né? Eu fico tão impressionado com isso, como Cristo agia, né? Até mesmo em situações como essa. Ele estava sendo preso, ele ia ser julgado injustamente, então, pelos líderes judeus. Mas, então, eu queria deixar aqui com você essa mensagem hoje, e claro, a mensagem do Elder Soares, não a minha, mas de que nós possamos desenvolver com todas as nossas forças a temperança na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja em casa, seja no chamado na igreja, seja onde for. Equilíbrio, eu vou repetir aqui, que eu achei muito interessante, a definição de temperança. Temperança é a virtude da moderação, equilíbrio e autocontrole. Autocontrole sobre os próprios impulsos, né? Equilíbrio sobre os próprios impulsos, moderação sobre os próprios impulsos, sobre os desejos, apetites, evitando excessos e agindo com prudência e discernimento em todas as áreas da vida. Então, que você e eu possamos desenvolver cada vez mais essa virtude da temperança, como ensinou o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12. Te vejo no próximo vídeo.